Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais dramáticas do livro de Daniel. É uma narrativa sobre uma visão misteriosa e, mais do que isso, sobre um conflito cósmico. Ela nos dá um vislumbre fascinante do que o texto descreve como, como os eventos que acontecem por trás das cortinas do nosso mundo. E a história toda gira em torno de uma pergunta central que, olha, dá o que pensar. Se uma oração é ouvida no céu, o que poderia, de alguma forma, impedir a resposta de chegar? Este relato oferece uma resposta surpreendente e já prepara o cenário para o mistério que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o que está acontecendo, primeiro precisamos conhecer nosso personagem principal, o profeta Daniel. A gente encontra ele num momento de profunda angústia, sabe? O texto descreve Daniel em luto e jejum, ali às margens de um grande rio. E não é uma coisa passageira, não. A dedicação de Daniel é imensa. Ele se mantém nesse estado por 3 semanas completas, 21 dias. Guardem bem esse número, porque ele é a chave para entender todo o drama que está prestes a acontecer. A intensidade desse jejum é impressionante. O próprio texto faz questão de dizer que ele se absteve de alimento desejável, ou seja, nada de carne, nada de vinho. Isso mostra um compromisso profundo, uma busca quase desesperada por algum tipo de entendimento. E aí, depois dessas 3 longas semanas de espera, ela é quebrada. E como? Com uma aparição repentina e francamente aterrorizante de um ser celestial. O momento é tão poderoso que deixa Daniel e quem estava com ele completamente abalados. Agora, a descrição dessa figura é fascinante. O texto vai construindo a imagem passo a passo. Começa pela roupa, linho e ouro fino, que são símbolos de realeza e de pureza. Mas não para por aí. A descrição continua, focando no brilho e na natureza totalmente sobrenatural da figura. O corpo brilhava como uma pedra preciosa, o berilo. E o rosto? O rosto tinha a intensidade de um relâmpago. E a descrição fica ainda mais intensa. Os olhos não eram normais. Eles são retratados como tochas de fogo, sabe? Transmitindo uma sensação de poder e um conhecimento que parece que penetra a alma. E para fechar essa imagem, a voz. Não era a voz de uma única pessoa. Era algo avassalador, como o som de uma multidão inteira falando de uma só vez. Uma autoridade imensa. O contraste aqui é impressionante. De um lado você tem o poder magnífico desse visitante celestial. Do outro, o colapso físico e emocional completo de Daniel. A diferença entre eles é simplesmente abismal e só destaca a natureza esmagadora desse encontro. Ok, Daniel está no chão, sem forças. Mas depois de ser fortalecido, o mensageiro finalmente revela o motivo do atraso. E é aqui que o mistério daqueles 21 dias começa a ser desvendado. E aqui vem o ponto crucial de tudo. A oração de Daniel foi ouvida imediatamente, no primeiro dia. A resposta foi enviada na mesma hora. Mas algo, ou melhor, alguém, impediu o mensageiro de chegar até ele. Então, o que aconteceu naqueles 21 dias? Basicamente, os 21 dias de jejum de Daniel aqui na Terra corresponderam a 21 dias de uma batalha invisível. O mensageiro ficou bloqueado o tempo todo e só conseguiu chegar depois que um reforço apareceu. E quem era essa força que estava bloqueando o caminho? O texto chama de o príncipe do reino da Pérsia. E é fundamental a gente entender que nessa narrativa não estamos falando de um rei ou de uma pessoa, mas de uma autoridade espiritual que estava ativamente resistindo à mensagem divina. E o reforço que chegou para virar o jogo é uma figura muito importante, Miguel. Ele é descrito como um dos primeiros príncipes, ou seja, um ser angélico de altíssima patente que intervém para permitir que a mensagem finalmente passasse. Certo, o conflito foi explicado, a batalha foi travada. O mensageiro finalmente cumpre a sua missão, porque ele não veio só para avisar que estava atrasado. Ele veio entregar uma mensagem crucial para Daniel. A missão era bem clara, dar a Daniel uma visão sobre eventos futuros, especificamente sobre o que aconteceria com o povo dele. O propósito de toda essa luta era entregar um vislumbre do que estava por vir. E o mensageiro também avisa que o conflito não termina ali. Ele indica uma sucessão de batalhas espirituais que estão ligadas a impérios terrestres. Depois da Pérsia, viria um conflito associado à Grécia, o que sugere um padrão contínuo. Então, qual é a ideia central por trás dessa história incrível? Quais são as implicações disso tudo? O que isso realmente significa? Vamos recapitular os pontos essenciais aqui.
A resposta à oração foi imediata, mas uma batalha espiritual a atrasou. Seres celestiais, como Miguel, estão envolvidos nesses conflitos. E, segundo o texto, esses eventos invisíveis têm um impacto direto no curso da história humana. E para a gente sentir o peso da situação, as palavras finais do mensageiro reforçam a intensidade de tudo. Ele destaca os altos riscos dessa guerra espiritual e enfatiza o papel crucial de Miguel, dizendo que ele era seu único aliado naquela frente de batalha. No fim das contas, independentemente das crenças de cada um, a narrativa de Daniel oferece uma perspectiva intrigante. Ela nos convida a pensar sobre a possibilidade de uma realidade invisível que influencia o mundo que a gente vê, deixando uma questão no ar: que forças ocultas poderiam de fato estar moldando os eventos da história?